E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. A questão sobre o que é realmente filosofia, né? Afinal, fala-se tanto em se filosofar, em filósofos, em filosofia de vida, mas o que significa a palavra filosofia? Ora, a filosofia ela vem do grego philia, tá? Que em grego significa amizade ou amor, e sofia vem do grego sophia ou sophos, né? Que significa sabedoria. Então, filosofia seria basicamente a amizade pela sabedoria ou o amor pela sabedoria. Então, reparem bem que aqui não estamos falando acerca do dono da filosofia ou o dono do saber, né? Mas simplesmente acerca desse carinho especial pela busca do conhecimento. Então, o filósofo ele não é o dono do conhecimento, mas sempre está em constante busca pelo conhecimento. Afinal, né, segundo o filósofo Platão, a filosofia, ou melhor, né, o filosofar, seria aquilo que é realizado a partir do talma, que em grego significa espanto, né, ou admiração. Mas espanto com o quê? Admiração com o quê? Seria admiração ou espanto acerca daquilo que já presenciamos no cotidiano. Então, muitos pensam que filosofar é falar acerca de coisas viajadas, de coisas que não existem. Não é bem assim. Né? O filosofar é basicamente realizar uma admiração quanto àquilo que já faz parte do nosso cotidiano, mas que não nos chamava a atenção antes e que está chamando a atenção agora. Então, é esse espanto com aquilo que já percebemos no comum, aquilo que já estamos percebendo ao nosso redor. Então, inclusive, até mesmo o filósofo Kant, né, vai falar que mais importante do que aprender filosofia é aprender a filosofar. Então, geralmente, nas aulas de filosofia do ensino médio, aprende-se o que? A realizar essa crítica acerca do cotidiano, a se observar, a se admirar, a se espantar com aquilo que já observamos ao nosso redor. Né? Por isso que, geralmente, as crianças, né, já nascem muito mais com esse instinto de filosofar do que os adultos, né? Porque a criança se espanta muito mais com aquilo que lhe é apresentado, porque aquilo é novo para ela. Aquilo, basicamente, é algo, então, inicial, né, na vida do indivíduo, porque ele sempre estará querendo buscar é, compreender aquilo que está ao seu redor. Então, essa dúvida acerca do mundo, né, que o filosofar proporciona, é, ela só vem, então, se você realmente começar a perceber o mundo à sua volta, se você começar a questionar o mundo à sua volta. Por isso que crianças geralmente têm muitos porquês, né? Porque realmente ela quer compreender melhor o seu mundo. E parece que quando ficamos adultos, a gente vai perdendo esse gosto. Parece que nada mais nos chama atenção, parece que nada mais é, nos espanta, nada mais nos admira, porque o cotidiano acaba ficando num sentido meio pronto, acabado, né? Falar, a vida é assim mesmo e não tem mais o que fazer, mas não é bem assim, né? Não há idade para se filosofar, né? Seja você muito novo ou muito velho, né? Não há um início ou um fim para se filosofar, né? O filosofar tem que ser algo constante, algo que tem que ser realizado é, diariamente, podemos assim dizer. Afinal, tem muitas coisas da qual nós já aceitamos passivamente e não nos questionamos mais acerca daquilo, não duvidamos mais acerca daquilo. Né? Ainda mais hoje com a internet, com essa inundação de informações que nós temos, né, diariamente, acaba nos trancando dentro de uma bolha ou até mesmo fazendo com que a gente simplesmente aceite aquilo que está sendo informado para a gente.
e não transformamos então essa informação em conhecimento, mas simplesmente acabamos tomando tudo como se fosse verdade. E na filosofia nós percebemos que não é bem assim, né? Não é toda informação que pode ser constituída enquanto verdade. Além disso, podemos perceber também que a filosofia, ela estuda conceitos. Ela é basicamente um estudo acerca daquilo que entendemos como abstrato. Afinal, quando nós filosofamos, nós estamos geralmente perguntando acerca do significado das coisas, do significado da nossa racionalidade. Como, por exemplo, a filosofia questiona conceitos como conhecimento, verdade, liberdade, justiça, igualdade, entre outros conceitos que, se você perceber bem, não são conceitos, não são palavras que nós vemos andando por aí. Seria bem estranho, né, a gente ver a liberdade andando por aí, né, a verdade caminhando junto com o conhecimento, né, falo fisicamente, né, mas sim a gente compreende que esses conceitos, eles podem ser muito bem pensados, né? E é disso, muitas vezes, que a filosofia trata, esses conceitos que podem ser questionados, colocados em dúvida, admirados, contextualizados, basicamente buscando aí entender melhor aquilo que nós conseguimos pensar, aquilo que nós conseguimos refletir, aquilo que nós conseguimos, então, questionar. Então, basicamente, um outro significado, então, para o que é filosofia é a questão do estudo dos conceitos. Como podemos refletir acerca dos conceitos que nossa mente consegue, então, pensar. O filosofar não nos permite, né, esgotar todas as dúvidas, ainda bem, porque as dúvidas podem até nos trazer conhecimentos, mas esses novos conhecimentos vão nos trazer novas dúvidas, e essas novas dúvidas trarão novos conhecimentos num ciclo sem fim. Ainda bem, né? Porque é assim que a gente consegue ter cada vez mais um espanto, né? Um trauma acerca do mundo. É assim que, né, segundo o filósofo Kant também, nós conseguimos filosofar acerca do mundo. Afinal, o filosofar é uma ação que praticamos de forma constante, sempre buscando novas alternativas, novas ideias, novas visões de mundo, e nunca se deixando, então, levar por aquilo que nos é dito, por aquilo que nos é passado enquanto informação. Para ilustrar melhor aqui essa ideia, então, do que é filosofia, separei aqui duas questões que já se passaram no Enem, que já ocorreram no Enem, que falam, então, né, sobre essa importância do filosofar, essa importância de se questionar acerca do mundo, tá? Uma delas, então, é acerca de um trecho de uma música do Zé Ramalho. Então, pessoal, geralmente a nossa música popular brasileira, né, ela é riquíssima em questões de interpretação, em pensamentos filosóficos, em questionamentos, porque essas músicas geralmente questionam o nosso cotidiano, né? Faz a gente sair do lugar comum para buscar, então, novos olhares, novos entendimentos acerca do mundo. Por isso que no Enem ali de 2001 foi assertivamente ali um excelente trecho a ser abordado, né, no Enem. E aí, pessoal, eu vou aqui então apresentando, né, conforme eu for apresentando alguns conteúdos para vocês, eu vou passando algumas questões que já aconteceram no Enem, né, nos Enems anteriores, para a gente ver então, eu vou dizer aqui certas dicas, né? Mas, claro, né, se dica fosse boa, a gente vendia, né? Não dava gratuitamente, então basicamente um roteiro que vocês podem aí, né, seguir ou não, né, dependendo do modo como cada um
lê e tenta responder uma questão, mas é uma alternativa aí que eu sempre sigo e sempre deu bem, né? Primeiro de tudo, ao ler uma questão, geralmente as pessoas deixam passar batido a referência. E eu geralmente costumo indicar para os meus alunos que o mais importante para se iniciar, né, a leitura de uma questão é pela referência, que é aquilo que se passa depois ali, aquilo que está escrito depois do excerto, né, do trecho ali de algum livro, ou texto, ou música, ou artigo de jornal, e ele sempre vai nos dar um indicativo acerca do tema que vai ser abordado. Né? Por isso que a gente pode ver ali, ó, na questão ali 60 do Enem de 2021, temos ali na referência Zé Ramalho, né, que é um dos maiores cantores aí da MPB, e do trecho, então, né, do álbum dele, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, que foi lançado em Rio de Janeiro pela Sony em 1979. É claro que a gente então já se pergunta, né? Afinal, o que ocorria no Brasil em 1979 que fez com que o Zé Ramalho escrevesse, sabe? Aí devemos nos lembrar então que se passa basicamente no período da ditadura militar, né? Um dos períodos mais sombrios aí da história do Brasil. E podemos perceber ali no trecho seguinte, ó, vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, não consigo ler isso aqui sem cantar, tá, pessoal? Então, eu vou ler cantando. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Não adianta, daí a música vai ficar na cabeça agora o dia inteiro, né? Para quem conhece essa letra, então, sabe que está falando aí da visão que o Zé Ramalho, né, possuía aí, né, acerca da realidade do Brasil em 1979 e acerca também da sociedade brasileira, claro, né? E a pergunta que pertence a essa questão seria: qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra, então, dessa canção lançada em 1979? O que está sendo buscado aqui, então, é saber qual é a crítica que o Zé Ramalho faz ao comportamento coletivo, ao comportamento da sociedade brasileira, né, nesse período, ou de parte da sociedade brasileira, né? E aí podemos perceber, tanto num contexto mais atual, né? E geralmente quando a gente trata, por exemplo, em questões relacionadas ao gado, né? Seriam aqueles que seguem a manada, aqueles que seguem certas, certas personalidades ou certas ideologias sem se questionar acerca do porquê está seguindo, né? Do porquê está, então, acompanhando ali, né, o rebanho, né? Afinal, ele fala massa, né? A massa no sentido de coletividade, e aí que sempre faz, né, no caminhar ali, e que dá muito mais do que recebe, né? E podemos perceber, então, que a crítica que o Zé Ramalho faz ao contexto socioeconômico da época, né? O contexto político também, porque geralmente, né, as letras de MPB elas tinham que ser muito criativas para passar pela censura, porque se fosse algo muito objetivo ali, se fosse algo muito direto, a mensagem do artista, né, aquela letra seria então censurada. Então eles tinham que ser extremamente criativos na produção, né? E aí que vem então a importância da metáfora, a importância do significado por trás das palavras, né? E isso a gente só consegue praticando filosofar, praticando essa crítica. Afinal, como era o Brasil em 1979? Por que o Zé Ramalho escreveu essa letra? Né? O que tem de significado aí atrás desses conceitos como massa, projeto de futuro, dar mais do que receber, vida de gado? E isso a gente só faz então filosofando. Isso a gente só consegue através do próprio filosofar.
né? E vemos ali as alternativas, ó. Militância política. Opa, né? Na época da ditadura militar, a política geralmente era comandada pelo exército. Então, você ter movimentos sociais de militância dentro da política, muitas vezes era um tipo de perseguição, um tipo de censura, né? E não é isso o que o Zé Ramalho quer criticar. Devemos lembrar ali na questão, né, que devemos saber o que ele está criticando nesse comportamento coletivo. Altruísmo religioso também não é, porque nem diretamente nem indiretamente percebemos a presença de certos significados religiosos, então podemos descartar a alternativa C também. Autocontrole moral também não, porque não é motivo de crítica do Zé Ramalho, aqui no caso, criticar a ideia, então, de você controlar a sua vontade, né, de você, então, possuir esse autocontrole moral, e nem um conformismo eleitoral, né? Afinal, nesse contexto, as eleições não funcionavam, né, tal qual como funcionam hoje na nossa atual democracia. Esse inconformismo eleitoral, então, não faz parte ali do trecho, né, desse trecho aí na qual se percebe. Por isso é que a alternativa mais assertiva seria a alternativa de passividade social. Afinal, quando a gente pensa em conceitos como, né, vida de gado, a gente pensa, então, a ideia, então, daqueles que seguem a manada, aqueles que seguem o rebanho, aqueles que seguem a massa, aqueles que fazem parte da massa, sem se questionar acerca do que está ocorrendo no atual contexto político, no atual contexto social, e que, então, não compreende a realidade à sua volta, a sua realidade política, a sua realidade social, cultural, e isso só é possível, então, através do filosofar. E outra questão que eu trago aqui para a gente compreender, para a gente refletir, é uma questão do Merleau-Ponty, que é um filósofo contemporâneo, no livro que ele faz, Elogio da Filosofia. Tá, pessoal? Esse filósofo, então, contemporâneo, fala acerca do seguinte sobre os filósofos, né? O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância e da ignorância ao saber, e um certo repouso nesse movimento entre ignorância e conhecimento, conhecimento e ignorância, porque afinal todos nós somos seres que nascemos, né, ignorantes acerca do mundo. Por isso que aquele trauma, aquele espanto, né, ele é muito mais intenso em nossa infância, porque tudo nos é novo, tudo está ali, então, para ser compreendido, para ser conhecido. Né? E com o tempo, então, essas dúvidas, né, todo esse espanto vai gerando respostas. Mas essas respostas vão nos gerando novas dúvidas. E essas novas dúvidas vão acompanhando novos conhecimentos e, assim, o ciclo do filosofar vai girando. Né? E a pergunta que fica ali, ó, o texto apresenta entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por, ou seja, basicamente ali ele está pedindo para saber do que consiste o filosofar, ou seja, a ação do filósofo, a atividade daquele, então, que filosofa, né? Reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. Opa, não é bem assim, né? Você está vendo uma certa contradição entre posições altamente impostas e não está basicamente ele falando nessa questão da reunião entre antagonismos com o método dialético socrático, que nós vamos ver aí posteriormente, tá, pessoal, em
em novas lives aí, quando formos trabalhar a teoria do conhecimento, o método dialético socrático. Ali, ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. Para o Merleau-Ponty, então, as ideias elas não são inatas, elas são construídas, né, no decorrer do tempo. E não se ajusta, então, a essa clareza do conhecimento. E ali, ó, associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. Opa, né, na filosofia a gente não pode trazer esse dogma, né, essa certeza absoluta acerca de uma verdade imutável, acerca de uma verdade, então, que nunca irá mudar. Conforme a gente vê, determinados conhecimentos só são possíveis, né, através dessa mudança de mentalidade, né, através dessa mudança de se perceber, afinal, o que é a verdade. E também, né, associar a certeza do intelecto, né, não, o intelecto ele sempre tem que estar nesse movimento entre certeza e dúvidas. Por isso, não é nem com essa certeza absoluta, dogmática, e nem imutável. E ali a letra D, podemos perceber, então, ó, que se trata ali, conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Opa, parece que tem algo de diferente ali. Né? Afinal, para se filosofar, você precisa investigar o mundo da sua volta. Né? Porque você, ao não aceitar passivamente esse cotidiano, você pode, então, começar a investigá-lo através de um outro olhar. E esse outro olhar é o filosofar. Né? E a inquietude do questionamento é essa ideia, então, de sempre você colocar o questionamento como princípio do seu filosofar. Né? Sempre começar com um questionamento. Afinal, nós conseguiremos realmente conhecer um dia a verdade absoluta? Será que realmente podemos evoluir enquanto seres humanos, enquanto sociedade? Né? E de que forma, então, podemos obter mais conhecimentos, né? Se for possível, né, obter mais conhecimentos. Então, esse movimento de questionamento constante é o que percebemos no filosofar. Tá? O primeiro vídeo do meu canal, pessoal, do canal Sublime Filosofia, é realmente o que é filosofia, né? A pergunta acerca do que é filosofia. Lá eu dou uma introdução bem rapidinho acerca do filosofar e, pelo que percebemos aqui até agora na nossa live, é o seguinte: o que é extremamente importante, então, na hora de se observar, na hora de se responder uma questão, né? Seja no Enem, no vestibular, nas provas ou na vida, né? Primeiro, a importância da interpretação de texto, tá, pessoal? Isso não tem macete para como aprender a interpretar um texto, né? Eu faço um macete fácil, né? Não adianta. A interpretação de texto mesmo é feita através do quê, né? Através da leitura. Através da leitura, compreensão, diálogo com os outros para saber o que eles compreenderam acerca do texto também, debates, ou seja, socialização. A interpretação de texto, então, ela é um conjunto de todos todas essas práticas que nós podemos perceber aqui, né, nessa prática do filosofar.